Boa noite, meus amigos queridos, tudo bem com vocês? Espero que sim, que vocês estejam ótimos. Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. Meu nome é Elis e hoje a gente vai falar sobre vasos para orquídeas. Eu tenho aqui na minha casa esse orquidário com os cachepôs de madeira, que eu gosto de padronizar sempre os vasos em cada orquidário para que eu possa acertar na minha rega, não encharcar e nem que falte água, né, pessoal? Então, eu fiz esse orquidário aqui, a maioria das orquídeas estão todas em cachepôs, eu acho que todas, algumas em madeirinhas também. Tenho aqui também, pessoal, o uso do nó de pinho, tenho essa catleia muito linda, tem uma outra lá em cima, florida, bem no alto do orquidário, que também está em nó de pinho. Mas hoje eu quero falar para vocês essa diferença entre o cachepô de madeira bem vazado e o vaso de cerâmica. A gente vai dar um pulinho daqui a pouquinho lá no outro orquidário, que eu cultivo as minhas orquídeas nos vasos de cerâmica. E eu tenho notado aqui no meu cultivo algumas diferenças importantes. E eu achei bem legal fazer esse vídeo para vocês e dizer essas diferenças, né? Tem também a questão do clima de cada um, né? Da região. E após muitas chuvas aqui na minha região, que eu moro no Paraná, bem no norte, tem chovido bastante, tivemos até alagamento aqui. E eu notei uma grande diferença do comportamento desses vasos, tanto do cachepô de madeira quanto também dos vasos de cerâmica. Gente, qual a vantagem do cachepô de madeira? Vamos começar por ele hoje nesse vídeo. Meus amigos queridos, já deixa o seu like aí nesse vídeo, deixa também seu comentário, seu carinho para mim, que eu adoro ler os comentários de vocês. Me fala, Eli, estou aqui, cheguei, estou com você. E também sua dúvida, sua pergunta, se ficar alguma dúvida nesse vídeo, gente, pode perguntar. Deixa aí a sua pergunta que eu vou responder com muito carinho aí a cada um de vocês. Pessoal, a primeira vantagem aqui do cachepô de madeira, é claro que é o visual, né? É aquele ambiente, é aquele material que se aproxima mais do habitat natural da orquídea, que é a madeira, que é, né, a maioria das orquídeas dos gêneros que eu cultivo aqui no meu orquidário são orquídeas epífitas, aquelas que se desenvolvem em troncos de árvore. Então, a madeira, esse material do cachepô de madeira que eu tenho aqui, é material de pinos, tenho também a peroba, tenho esses dois tipos de madeira usados aqui nos meus cachepôs. Tá? Então, o visual eu acho que fica mais bonito e mais natural. Meu orquidário tá tão cheio, gente, que tá até difícil, né, de mostrar vaso por vaso. Mas vamos lá. Outra vantagem também do cachepô de madeira é a secagem rápida do substrato que você está usando, né? É esses vazados aqui do lado, essas aberturas dos lados do cachepô, que o ar entra, né, gente? Tem ventilação, tem uma maior ventilação no substrato, então ele seca mais rápido, principalmente em climas quentes, né, clima seco. Então, aqui nesse orquidário eu rego todos os dias, tá? Faço rega diária nas minhas orquídeas, porque além de usar, gente, os cachepôs de madeira sempre bem vazados, eu uso pouco substrato, sempre bem pouquinho. A orquídea sempre acima do meu substrato para que eu possa ver as raízes, para que elas não encharquem, né? Vejam aqui o enraizamento delas, tá bem bonito, tenho algumas florações, tenho essa aqui no cachepô que está com madeirinha peroba picada, é a labiata, já está passando também a floração. Outra questão também, pessoal, do cachepô de madeira, né? É na hora da adubação, esse detalhe é super importante, né? Porque quando a gente aduba, como aqui no meu cultivo eu faço adubação semanal, o adubo não fica, né, parado no substrato, porque além dele ser aberto, a minha rega é diária, então esse substrato é praticamente lavado todos os dias. Então a orquídea ela vai absorver aí apenas essa adubação que ela precisa, né? Essas são as vantagens. Aí vocês têm que ver o clima de vocês. Se for úmido, gente, também é bom
tá? Usar o cachepô na questão das chuvas, mas tem uma diferença enorme entre o cachepô de madeira e o vaso de cerâmica, que eu acho que vocês não sabem, e essa foi a diferença grande que eu notei nesses dias, principalmente de muita chuva. O cachepô de madeira, gente, ele absorve mais água. Pode parecer que não, mas elas estão demorando bem mais a secar, essas aqui no cachepô de madeira, do que as outras lá na frente, no orquidário onde eu cultivo os vasos de cerâmica, tá? Essa madeira, gente, com o tempo, né, e essa também é uma das desvantagens, a madeira vai ficando mais velha, vai ficando mais mole, ela vai absorvendo mais água. E dentro desse fator também, dessa absorção de água, é claro, é o replante. É uma grande desvantagem do vaso, do cachepô de madeira, porque fica bem complicado, fica bem difícil o replante. Se a orquídea, por exemplo, gente, não está cabendo mais no vaso, ou ela está com fungo, está com alguma doença, né? Porque aí sim a gente tem que trocar todo o substrato, é importante isso. Se ela está em cachepô de madeira bem enraizada, como essas aqui que eu estou mostrando para vocês, a gente vai perder raiz na hora do replante, mesmo deixando ele várias horas aí de molho na água, a gente vai perder algumas raízes, porque percebam como elas grudam na madeira, elas adoram, né? E elas colam para se sentir seguras dentro desse vaso. Então, essa é uma desvantagem aí do cachepô de madeira. Agora eu quero ir lá no outro orquidário e mostrar para vocês os vasos de cerâmica, quais são as vantagens e desvantagens dele. Vamos lá, pessoal? Pessoal, essas aqui são as orquídeas que eu cultivo aí no último orquidário que eu fiz aqui na minha casa. Resolvi colocar nesse local apenas os vasos de cerâmica, tá? O meu cultivo aqui é só com vaso de cerâmica, algumas madeirinhas, né, aqui, como aquela catleia ali que está na madeira de ipê, super bem desenvolvida e enraizada também. Mas qual é a vantagem desse material, da cerâmica? Gente, esse vasinho, coisinha mais fofa, que eu estou aí achando bem mais vantagem, principalmente nesses dias de chuva, né, que eu levei maior susto aqui com muitos temporais que a gente teve, chuvas torrenciais. Gente, esse vaso, ele absorve toda a água, todo esse excesso de água dessa chuva, tá? Mesmo eu já deixando ele de molho antes de fazer replante, ele não segura a água, ele absorve. Vejam aqui esse cataceto, muito lindo, com muitas brotações. Vejam a coloração desse vaso aí depois de muitos dias de chuva, né? Ele fica bem verdinho, por quê? Gente, ele não apodrece como o cachepô de madeira, que eu acabei de mostrar lá para vocês. E também, gente, absorve a água, não deixa que minhas raízes apodreçam, né? Segunda vantagem, é claro, gente, é a facilidade na hora do replante que a gente vai fazer. Se a gente coloca ele na água, a gente vai ter mais facilidade de desgrudar as raízes desse vaso, tá? Não é igual o cachepô de madeira, que provavelmente quando a gente for replantar, né, a nossa orquídea, a gente vai perder algumas raízes, sim. Não tem como salvar aí 90%. Já o vasinho de cerâmica é super mais fácil. Já o clima, gente, algumas pessoas pensam que o vaso de cerâmica esquenta. Vocês estão enganados. Quem nunca usou aquele filtro, né, antigo, aquele filtro de água para filtrar a água? A gente, quando bebia a água daquele filtro, era uma água bem fresquinha. Ele mantém aí a temperatura dentro do vaso. Usando aqui como substrato que eu uso a pedra brita e a argila expandida, que também são dois substratos que não esquentam no vaso, mesmo em dias muito quentes, dias de muito calor, tá? Então ele mantém essa temperatura para as minhas orquídeas e aquela umidade que elas amam, aquela pouca umidade, sem encharcamento e sem apodrecimento, é claro, de madeira.
Pessoal, quero dizer para vocês aqui nesse vídeo que eu estou pensando seriamente, tá? Estou estudando, é claro que vai demorar um pouco se eu conseguir mesmo fazer isso, em mudar todas aquelas orquídeas do outro orquidário que eu mostrei para vocês, do cachepô de madeira. Eu estou pensando em trocá-las todas pelos vasos de cerâmica, tá? Vai ficar mais fácil o meu cultivo quando acontecer aí esses intempéries da natureza, né? Essas tempestades, essas muitas chuvas, porque eu não vou ter aquele problema da madeira apodrecer, de ter que ficar replantando orquídea, de ter que ficar aí perdendo raiz de orquídea. Olha essa que linda, essa touceira de Cattleya também está com várias espatas florais, logo ela estará florida e eu vou mostrar para vocês. Eu queria deixar essa notícia nesse vídeo, falar essas poucas diferenças, né? Porque, gente, os dois vasos, tanto o cachepô de madeira quanto o vasinho de cerâmica, os dois são ótimos, elas amam, né? Tenho mostrado vários resultados para vocês aqui no meu orquidário, mas pela praticidade, tá? E pelo não encharcamento, porque eu observei bastante as minhas orquídeas esses dias de muita chuva, tanto o outro orquidário quanto também esse orquidário aqui da frente, e eu achei melhor, o melhor resultado, menos risco, o vasinho de cerâmica, tá? Muitas pessoas pensam, né? Ah, o cachepô não vai absorver água. Gente, aquelas estão demorando mais a secar do que essas aqui, do que esse orquidário que eu cultivo com os vasinhos de cerâmica. Fica a dica aí para vocês, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Meu carinho sempre a cada um de vocês, quero que deixem aí nos comentários a opinião de vocês sobre o cachepô de madeira e sobre também o vasinho de cerâmica. Fiquem todos com Deus, eu espero todos vocês amanhã, às 8 da noite, para o nosso vídeo novo. Tchau, gente, até amanhã!